queridos irmãos e irmãs da paz de Jesus, que alegria, já estamos na nossa 14ª semana, dom do discernimento dos Espíritos. Vamos lá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O que é o dom do discernimento dos Espíritos, né? É um carisma, assim como os outros que a gente viu até agora, que está lá na 1 Coríntios, capítulo 12. É um carisma que vai nos ajudar a discernir, né? Por isso discernimento, se aquela situação ali é vontade de Deus, se aquilo está vindo de Deus, se aquela visualização é de Deus, se aquilo que eu vou fazer naquele momento é vontade de Deus, Então é um carisma assim parecido com o de ciência, que está presente em todo momento, em todas as oficinas de oração. Isso aqui para nossa realidade, né? Mas o dom do discernimento dos espíritos não é só para os momentos não é só para os momentos de oficina de oração, não é? É para nossa vida. Então, a gente vai ver essa semana que quanto mais intimidade com Deus, mais eu vou ter um discernimento na minha vida cotidiana, mais eu vou ter discernimento se aquilo que eu estou vendo realmente é palavra, é vontade de Deus, se aquilo que eu estou assistindo, se aquele post que eu estou replicando, se é vontade de Deus, se é da minha doutrina, se não é, porque hoje a gente é facilmente enganado com tantas informações, então eu preciso estar atento, olhando os detalhes, olhando a fundo aquilo que eu tenho compartilhado, que eu tenho replicado, que eu tenho falado até, se condiz com a doutrina da minha igreja ou não, não é? Então eu preciso ter esse conhecimento um pouco teológico daquilo que a nossa igreja nos ensina. Então o dom de discernimento, quanto mais intimidade, quanto mais conhecimento, é mais fácil de eu me posicionar até. É importante, a gente também vai perceber essa semana que tem várias situações que atrapalham esse discernimento, e um importante, tem Satanás, tem o mundo com todas essas ideologias, com tudo isso que tem nos trazido muita informação, a gente está saturado mesmo, né? Mas o que mais impede essa vivência do discernimento, da vivência na graça de Deus, é a própria carne, somos nós mesmos, com essa tendência ao pecado, onde os prazeres da vida, onde nossos desejos é o que mais impede que a gente viva na graça. Quando a gente não consegue renunciar, por exemplo, à comida em excesso, à luxúria e tantos pecados que a gente tem trazido, né, para a nossa vida. É muito importante no quarto dia, aquela passagem de São Mateus capítulo 16, onde Pedro volta todo contente falando, né, do que ele tinha vivenciado, e Jesus pergunta para ele: o que dizem os homens que eu sou? Ele disse, né, e aí Jesus pergunta para ele: e você o que diz? Ele diz: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus então elogia ele ali, dizendo que foi o próprio Espírito quem revelou isso a ele. Mas é muito interessante, porque quando você caminha um pouquinho nessa passagem, logo lá embaixo, quando Jesus fala que vai voltar a Jerusalém porque ele vai ser crucificado e tal, e aí Pedro então diz: que isso não te aconteça, Senhor, né? Que não te aconteça. E aí Jesus chama ele, né? Diz a ele: afasta de mim, Satanás. Essa passagem ela é muito importante porque Pedro de forma nenhuma queria prejudicar Jesus, mas sem ele perceber, com amor até. Ele meio que tenta impedir a nossa salvação, vocês entendem? Não quer que Jesus morra na cruz, não quer que venha a nossa salvação, que vem pela morte e o derramamento do sangue de Jesus na cruz, né? Então, foi por amor que ele fez isso, não foi por maldade. No entanto, Jesus diz essa frase pesada, né, para ele. E é muito importante a gente perceber que muitas vezes nós estamos fazendo a mesma coisa, né, que Pedro fez. A gente fala: não, eu não incorro nesse erro, porque eu vivo no seminário, eu vivo no Espírito Santo, mas Pedro também, né? No entanto, ali ele errou. E quantas vezes nós estamos dando conselho errado para as pessoas, né? Com dó, querendo que ela seja feliz neste mundo, e a gente acaba dando um conselho que não vai levá-la para o céu. Ela está vivendo no pecado, a gente fala: ah, irmã, mas o Jesus é misericordioso, ah, irmão, Jesus é bom. Não, ele realmente é, mas você precisa falar a verdade. Como que a pessoa vai viver a verdade se ela não conhecer a verdade? É a verdade que liberta. Então, ou não fala, se você não tem coragem, ou não dê conselho errado, né? Nós, como pregadores, nós, como católicos, e falamos em nome da igreja, nós não falamos o que nós pensamos. Nós falamos o que a igreja fala, né?
Nós não podemos falar aquilo que nós achamos ou pensamos. A gente fala o que a igreja pensa, o que a igreja fala. Esse é o nosso papel, como pregador, como servo do seminário de vida no Espírito Santo. Então, precisamos ter muito discernimento. Não podemos contrariar o que a igreja nos ensina, o que a Sagrada Escritura nos ensina, né? Tem até uma citação aqui no rodapé da Bíblia TEB, que vai dizer assim para nós: opondo-se ao padecimento de Jesus, Pedro endossa o papel de Satanás que tenta desviar Jesus da obediência de Deus. Ele abandona a sua condição de discípulo que deve caminhar atrás de Jesus. Isso é muito sério, né? Abandona a condição de discípulo, porque o discípulo, ele faz o que o mestre faz e não faz nada da sua própria cabeça, não é verdade? É algo bastante importante também para a gente discernir se aquilo que a gente está ouvindo, aquilo que a gente está vendo, principalmente em questões de fé, que a gente ouve muitas coisas, a gente precisa confrontar com a realidade de Jesus encarnado, né? Jesus se encarnou, Jesus veio na carne. Isso também a apostila ali na primeira carta de São João vai nos ensinar, mas está bem explicadinho ali também, né? Outra coisa importante que a gente precisa trazer sempre no nosso coração, que o inimigo de Deus, ele é inimigo de Deus, ele é covarde, né? Então, a gente vai ser pegos, na maioria das vezes, no nosso ponto fraco, né? Aquela dificuldade que a gente tem de viver a santidade, aquela dificuldade que a gente tem na missão, na vida pessoal, é aí que o inimigo de Deus sempre vai tentar, nos tirar da presença de Deus, nos levar a fazer algo contrário e depois ainda jogar na nossa cara, né, o nosso erro, nos fazer nos sentirmos mal. Então, assim, é importante a gente sempre ter isso, né? Que o nosso ponto fraco, ele precisa ser vigiado, ele precisa ser sempre, a gente precisa estar sempre atento a essa realidade. Portanto, então, o carisma do discernimento é aquele carisma que nos protege, né? De entrarmos nas barcas furadas da vida e a gente precisa usar muito a razão, né? Nós não somos animais que vai fazendo tudo por instinto, que vai fazendo de qualquer jeito, não. A gente é provido de razão, a gente é provido de inteligência, para que a gente possa cada dia mais buscar a realidade de Deus na nossa vida, buscar a sabedoria de Deus, buscar o conhecimento e buscar esse discernimento, da gente viver uma vida no Espírito, sabendo separar bem o joio do trigo, sabendo separar bem o que é de Deus na nossa vida e aquilo que não é vontade de Deus na nossa vida. Que Ele nos ajude, que o Espírito Santo nos inspire, que o Espírito Santo nos ilumine. E quanto mais vivermos na graça, mais discernimento teremos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.